Boa tarde a todos e a todas pela presença em outra sexta-feira, na tertúlia do Grupo de Pesquisa em História do Urbanismo e da Cidade, aqui da UNB. Hoje a conferência é com a professora Eulália Portela Negrelos, que vai fazer uma conferência que tem como título Habitação Social na Produção do Espaço Urbano, Memória dos Conjuntos Habitacionais das Coabs no Estado de São Paulo, com um recorte temporal histórico de 1964 a 1992. E aqui eu faço um breve informe para fins de registro, né, na gravação do currículo da professora Eulália. Ela é livre-docente pelo IAU-USP, docente na área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, onde também orienta mestrado e doutorado. É líder do grupo de pesquisa URBS-IAU, que é o grupo de pesquisa em História da Arquitetura, da Cidade e da Paisagem, e é pesquisadora no grupo de pesquisa CACAU, Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, sediado na USP em São Paulo. É vice-presidente da Comissão de Pesquisa do IAU, arquiteto e urbanista formado pela Belas Artes em 84, mestre e doutora pela USP em São Paulo, com experiências em formação pelo Instituto de Estudos de Administração Local, em 1987, teve uma atuação profissional em administrações municipais paulistas, São Paulo, Santos, Diadema, Mauá, entre outras. De 2008 a 2014, foi docente convidada nos cursos de Capacitação em Planificação e Gestão Urbana Territorial em Municípios, promovido pela ITEN Suidad, Instituto Território Suidad, e FAN, Federação Argentina de Municípios. Objetivo de capacitação em planejamento e gestão urbana para funcionários de municípios e províncias da Argentina. E também atuou como arquiteto e urbanista no escritório Portela e Boldarini. Muito bem, eu agradeço de novo a presença de todos e todas, agradeço ao pessoal que está lá em Madrid, pelo horário que está lá, por estar presente aqui, ao Horácio também lá do Chile, eu não sei se tem mais algum colega de outro país, e agradeço a professora Eulália pela conferência que vai proferir. Muito obrigada, Rodrigo e todos os colegas do Grupo de Pesquisa História Urbana e da Cidade, da Universidade de Brasília, parabenizando pelas tertúlias, que tem sido um espaço agradável e descontraído e muito sério, né, para debater as pesquisas. Agradeço a todos os que vieram fazer o debate nesse dia e espero que eu não passe muito do tempo, né? Eu coloquei aqui 40 minutos para começar, mas eu vou me ater o máximo possível para que a gente possa trocar ideias, que é o mais importante desse momento, né? É a interlocução, né? A visão dos outros colegas, dos demais colegas, com vários objetos de pesquisa, próximos ou distantes do ponto de vista espacial, temporal, mas que neste grupo tem sido muito apropriado, né, do ponto de vista de método e do debate que muitas vezes foi bastante acirrado, vamos dizer assim. Então, o que eu estou trazendo para vocês é, ao mesmo tempo, um conjunto de resultados de pesquisas realizadas desde 2009 no IAU, com vários níveis de pesquisadores de iniciação científica em sua maioria e também mestrandos, e agora, inclusive, com doutorandas que estão seguindo, né, num caminho de continuidade, conforme eu vou relatar para vocês, né? Então, esse trabalho teve como foco inicial questionar como foi abrir possibilidades de abordagem, questionamentos, na forma como se estabeleceu
um enorme conjunto de conjuntos habitacionais no âmbito da política habitacional instalada com o golpe militar em 64, um dos setores mais rapidamente estruturado, já em abril, né, segundo os próprios relatos do Roberto Campos, no dia 13 de abril de 64, já se reuniram, né, para discutir a maneira pela qual a política habitacional deveria ser estruturada, com o diagnóstico da política que vinha sendo realizada e a reorganização para que essa política fosse de uma maneira muito claramente estabelecida como financeira, um sistema financeiro de habitação centralizado no Banco Nacional de Habitação. Então, essa política nacional, ela foi viabilizada a partir de um conjunto de agentes públicos e privados, os quais eu vou detalhar mais para frente. Mas em 3 níveis de análise que eu proponho aqui, no primeiro deles é um nível mais estrutural, da produção do espaço urbano por essa forma, esse tipo conjunto habitacional, que já vinha sendo utilizado desde 1930 e que se estabelece de uma maneira bastante forte, definitiva praticamente, no alojamento popular. Então, esse nível é um nível da produção do espaço urbano, inclusive o espaço urbano produzido no modo de produção capitalista, no nível estrutural, e também está muito vinculado nos nossos trabalhos aos estudos de urbanização. Então, a ideia nesse primeiro nível estrutural é de que o conjunto habitacional, na sua centralidade, ele é uma modalidade de alojamento popular, ele chega a ser uma modalidade, inclusive, de confinamento das classes populares, se quisermos trabalhar na crítica severa de Lefebvre e de Debord, né? E que, por um lado, ele, antes de 64, vem sendo estabelecido, a partir do Estado, num sistema público, né, estatal, de autarquias, que são os institutos de aposentadoria e pensões, outros órgãos previdenciários, e, a partir de 46, a fundação da Casa Popular. E o nosso trabalho, ele está sempre remetendo lá para trás, com a ideologia da casa própria sendo estruturada a partir de 30 e com a ideia da habitação como mercadoria também no ideário, vamos dizer, da produção habitacional. Por outro lado, das políticas habitacionais, então, em processo, né, na sua sequência, nós temos um componente fundamental desde 30, que é o Estado em aliança permanente com o mercado, sobretudo na indústria da construção civil, que em 30 a 64, mais do que se esboça, ela já se estrutura, mas que sim, a partir de 64, se estabelece de uma maneira muito ampla, né, nessa aliança, e realmente o Estado, então, estabelece tanto a habitação como mercadoria, produzida no âmbito financeiro, e sem subsídio nenhum, a moradia nem a família, né, e em aliança, em articulação com o setor privado de uma maneira muito clara, né, programaticamente estabelecida. Né. O nosso recorte até 92, nessa nova perspectiva que estamos já atuando, né, desse inventário, né, do Estado de São Paulo, é por conta de que de 86, quando o banco é extinto, até 92, nós estamos identificando uma inércia, tanto dos projetos que ainda estão esperando implantação nas Coabs, quanto também em algumas cidades, principalmente como São Paulo, que é justamente a partir de 86, com o Jânio Quadros, que o centro efetivamente tem conjunto habitacional, porque antes disso o centro não tinha conjuntos habitacionais promovidos pela Coab Metropolitana de São Paulo. Então, daí, nessa perspectiva, vamos ver se eu consigo trocar.
Aí. Nessa perspectiva, parando um pouco nessa imagem, né, essa imagem para mim é muito cara, é uma imagem do conjunto Nossa Senhora Aparecida, em Santos, na ponta da praia, em que, em primeiro plano, nós temos 2 grandes blocos laminares produzidos pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, e num terreno bastante amplo, já vou mostrar para vocês, e quando a política estabelecida até 64 sofre a ruptura com o golpe militar, todo o sistema dos IAPs é encampado pelo BNH, não de uma maneira suave, né? Há bastante reação, inclusive, né? Nos conjuntos que ainda estão em construção, e, inclusive, a fundação da Casa Popular, na sua normativa, né? Na sua tentativa de normatização nacional, centralizada, também é encampada pelo CERFAL, né? Então, essa imagem, para mim, é muito cara, porque ela expressa, para o nosso conjunto de hipóteses, a questão de um confinamento, de uma delimitação de um lugar onde são alojados os diversos segmentos da classe popular, das classes populares, a questão da produção em massa, que é tão cara ao movimento moderno, né, quando discute habitação, ela é amplamente trabalhada, então essa massividade que é programática do movimento moderno, aqui ela se expressa de uma maneira bastante intensa, né? No entanto, ela se expressa de uma maneira intensa, potencializando os ganhos de capital e de produção imobiliária, de produção do setor da indústria da construção civil, que historicamente trabalha no sentido procíclico, né? Nesse sentido de recuperação econômica. E nesse sentido também ocorreu o estabelecimento do sistema financeiro da habitação com o BNH, num momento de crise, num momento que para a habitação há uma demanda reprimida muito forte, mas o elemento da legitimação do regime, da incorporação do trabalhador, aquele trabalhador proprietário, que como proprietário vai cuidar da sua vida, não é? E não vai fazer arruaça. A arruaça é um termo do Roberto Campos, né? Não é nem um termo meu, né? Nos seus trabalhos. Então, isso a gente consegue identificar. E a questão da expansão urbana, que marca, então, as nossas abordagens. Então, esses assentamentos são também uma forma de expandir, num momento muito importante em que as cidades estavam expandindo, sim, e no estado de São Paulo isso é patente, como eu vou sempre tentar voltar, e numa produção da periferia, tanto a periferia geográfica, quanto a periferia do ponto de vista sociológico, né, onde estão os pobres, né, trabalhado já por Bolaf em 74, no seu trabalho de expansão periférica, e depois Ivone Maltner vai aprofundar essa visão com o seu capítulo do processo de urbanização do Brasil, a periferia como fronteira de expansão do capital. Essa imagem também me ajuda a marcar aqui que nessa estrutura que sempre perdura desde 30, né, de produção habitacional, nesse marco do capital, dos ganhos de produção, a habitação já trabalhada como um bem, que é de uso sempre, mas que ele vai sendo um bem também comercializado, um bem de troca e é mercadoria a partir, inclusive, da sua própria produção, pela indústria da construção civil. Há variantes. Então, esses variantes não mudam essa estrutura, mas eles são importantes. Então, eu não vou me deter muito nesses variantes, mas eu identifico aqui 6 variantes que devem sempre estar, nós temos que estar atentos a eles. Qual é a demanda? Quais são os recursos fundiários, a terra? Quais são os recursos econômicos, as fontes de financiamento? As autorias e as propriedades dos projetos? Tipologias, tipos predominantes e a forma que adquire
a urbanização materializada. Neste sistema financeiro de habitação, a demanda é livre e anônima. Então, a grande diferença com o sistema anterior, que era uma demanda associativa, de livre associação aos EAPs, etc., o fato da demanda ser anônima realmente oferece para a nossa compreensão a ideia de que realmente é nesse sistema que o Estado reconhece de uma vez por todas, né, a habitação como mercadoria, e a ideologia da casa própria se aprofunda de uma maneira muito forte, porque a explosiva demanda para fora das associações, né, dos IAPs, tem um canal de inscrição, que são as Coabs. Né? Então, os recursos fundiários são adquiridos pelas Coabs, que são os agentes promotores previstos na lei de criação desse sistema. As fontes de financiamento, já em 66, com regulamentação em 67, é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A autoria e propriedade dos projetos, na maior parte das vezes, é das próprias Coabs. As tipologias predominantes são o multifamiliar vertical, os blocos, os vários tipos de blocos, e o unifamiliar horizontal nos seus vários tipos de casas, já em associação dessas duas tipologias desde 30, como bem mostrou a equipe do Pioneiros de Habitação Social no Brasil, de 30 a 64. Né? Então, aqui, essa imagem é uma imagem que a gente vai passando adiante, essas duas primeiros, né, esse quadro aqui da esquerda é o terreno todo, com as lâminas previstas, né, do IAP. A imagem do meio é o terreno com apenas as 5 lâminas que foram construídas do projeto do IAPI, e depois toda a bateria de lâminas também, lâminas em associação, né, que são as de dupla associação, né, 2 lâminas em associação. Elas, inclusive, mudam a própria... exageram, né, nesse sentido norte-sul e não seguem a mesma diversidade de implantação. A imagem do outro polo é do Zezinho Magalhães Prado, a então SECAP, né, de 67, com o projeto de Artigas, Mendes da Rocha, Fábio Penteado, Giselda Visconde, Paisani, entre outros, e ela está aí justamente para que a gente possa ter a lembrança, e não nos esquecermos nunca, de que a terra e as estruturas que comandam, né, o estabelecimento massivo da habitação ocorrem também em autorias celebradas. Então, nós temos aí sempre esse cuidado de estar valorizando as autorias, mas também lembrando que há determinantes e que também há uma inércia programática da linguagem, da própria linguagem. A nossa hipótese, que já foi a hipótese da pesquisa anterior, que é a nossa tese de livre docência, é de que, além de se consolidar a habitação como mercadoria, a propriedade privada, a consolidação do conjunto, a partir de 64, numa simplificação profunda do ideário, vamos dizer assim, do conjunto em base moderna. Então, outros autores já usaram o termo redução, mas nós usamos também, Hugo Segawa, por exemplo, também usa o termo redução, e corroboramos, né, essa nossa visão do conjunto nesse momento como uma redução do ideário do movimento moderno. Então, o outro nível de análise que nós propomos é justamente do termo memória, no título da nossa conversa, ela é uma memória que está vinculada à questão da história, né? E de tirar de um esquecimento desses conjuntos, que também é um esquecimento provocado por uma memória coletiva traumática, aí nós estamos nos apoiando no Ricoeur, né, e também no Legoff, uma memória traumática, uma memória das atrocidades do regime militar, que
além de toda essa crítica necessária, não é, à base financeira da política, fez com que, na historiografia, esses conjuntos tivessem um tratamento menor, vamos dizer, no campo dos componentes da arquitetura e do urbanismo. Então, tratar o conjunto como tipo, né, e um tipo que vincula tipologias arquitetônicas e urbanísticas, né, como os variados blocos, variadas casas, para além, inclusive, do que é o embrião, ou lote urbanizado, faz com que nós possamos tratar esses conjuntos como forma urbana. É a nossa intenção do ponto de vista metodológico, né? E buscar a crítica pela urbanidade e por sua parcial urbanidade atingida, pela dificuldade, inclusive, de alcançar urbanidade em função das localizações que foram priorizadas, a difícil mobilidade que foi criada para essas populações, nesses conjuntos, a praticamente nula presença de equipamentos coletivos, porque eles são parcelamentos do solo, como tal, as áreas para equipamentos foram doadas ao Estado, no nível municipal e estadual, e esses equipamentos não foram construídos ao longo do tempo, não é? E a questão da habitabilidade, que é a presença dentro da unidade, nós trabalhamos um pouco menos, mas ela é um elemento que, nas nossas pesquisas do grupo, algumas colegas estão trabalhando, né? Então, a ideia é que, até um pouco lembrando o Alex Magalhães, não é? O conjunto é cidade, e ele é cidade desde a sua proposição. E ele vai gerando uma cidade desequipada, e é uma cidade que, por vezes, é periférica, por vezes não é, depende da cidade que estamos tratando, mas as narrativas são bastante homogêneas em relação a tratar o conjunto não como cidade, né? E no nosso tratamento atual de lidar com a memória e com o esquecimento, nós somos guiadas pela Hannah Arendt, quando o seu livro, O que eu quero é compreender, né? Muito marcada pela sua experiência, inclusive de ostracismo, a que foi lançada, quando do acompanhamento do depoimento do nazista que ela acompanhou, como muitos de nós sabemos aqui. Então, ela diz, compreender não é perdoar, mas é compreender novos elementos de uma política, inclusive no campo da arquitetura e do urbanismo, né? Para isso, nós nos balizamos muito pelo que foi veiculado de uma maneira muito forte quando Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009, e nós vimos, inclusive, na nossa disciplina de pós-graduação de habitação e cidade, trabalhos que recorrentemente tratavam esse tipo de conjuntos, que esse é um conjunto em São Carlos, né, do Minha Casa Minha Vida, é o primeiro conjunto de 2009, comparado com essa imagem da Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, de 65, com recursos da Aliança para o Progresso, tratando ambos como iguais. Então, nós vamos atrás do que é igual, que é das determinações, no nível das determinações, no nível estrutural, mas encontramos muitas diferenças, sobretudo em termos da terra, né? Porque a terra, desde o par, é totalmente privada, é o proprietário e o incorporador que oferecem a Caixa Econômica Federal, e o Minha Casa Minha Vida acaba incorporando essa variante, vamos dizer assim, tá? Então, por conta disso, aqui também a Vila Kennedy de Bogotá, por exemplo, né, que é muito maior, é de 61, é anterior, inclusive, à do Rio de Janeiro, se bem que os recursos da Aliança para o Progresso para o Rio chegaram em 62, mas, enfim, ficaram lá em operação de crédito, provavelmente, e em 65, realmente, que eles são aplicados. Então, o nosso interesse, do ponto de vista da memória e de pesquisa histórica que realizamos, é trabalhar com documentos primários, tá? Os documentos primários muito importantes para nós foram os documentos da Coab de São Paulo, né, que eu agradeço de público, aqui, inclusive, está presente,
né, a nossa companheira arquiteta, né, do quadro da Coab de São Paulo, Cristina Brito, e nós trabalhamos com os processos administrativos, buscando os projetos. Porque há um divórcio, em todos os conjuntos que estudamos, há um divórcio da fase de projeto e da fase da obra. Uma vez que essa imagem é uma das imagens mais contundentes, não é, do que é o desequilíbrio ambiental, né, nas franjas de São Paulo, é a cidade de Tiradentes, e há um divórcio muito grande daquilo que a cultura técnica instalada nas Coabs discutia nesse momento, sobretudo, um momento muito marcado pela questão do aprendizado, né, do que é o movimento moderno nas escolas de arquitetura, na FAU, por exemplo, né, e o divórcio do desgarramento do processo de produção. Tá? Então, poder entender isso nos documentos primários dos processos administrativos, mesmo sabendo que eles são peças controvertidas, né, eles também têm lá suas dificuldades de veracidade, mas nós trabalhamos com esses processos, pelo menos em São Paulo, para poder identificar esse desgarramento, né, tanto do processo de concepção do conjunto, da sua produção pela indústria da construção civil, e também da precariedade, do preenchimento dessa urbanidade em termos da produção dos equipamentos pelos níveis da administração direta ou indireta, municipais e estaduais. Né? Bem, então, eu aqui vou passar rapidamente, né, para o terceiro nível, que é o nível da pesquisa de campo, e como nós fizemos e estamos continuando a fazer. Esse enfim, nós começamos em 2010 por 5 Coabs no estado de São Paulo, pesquisando amostralmente nos municípios sede das regiões. Então, por ordem de criação, não é? Campinas, Santos, São Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, né? Campinas no finalzinho de 64, Santos em 65, São Paulo em 65, Bauru em 66 e Ribeirão Preto em 69, e a gente foi pesquisar no município sede. Daí, rapidamente, né, aqui pesquisando no município sede, nós temos os mapas dos lugares, por exemplo, São Paulo, né? Muito do que está escrito da historiografia da arquitetura e urbanismo, dos conjuntos, para o Brasil inteiro, tem base na experiência de São Paulo, que é uma das questões que a gente precisa também abrir, né? Identificar localmente, regionalmente, como é que aconteceram esses processos. Então, aqui na região metropolitana de São Paulo, com essa base de 81, da malha urbana, cor-de-rosa, né? O que está em verde, a maior parte do que se vê está na zona leste de São Paulo. Há uma conjunção de fatores que leva a que a Coab de São Paulo adquira fazendas, áreas rurais, já com valor de metro quadrado nesse momento, mas não são todos que são desse tamanho, né? Então, há uma série de conjuntos que não se vê muito bem aqui, ainda bem que é online, que todo mundo está vendo na sua telinha do computador, e aí nós estudamos o José Bonifácio, na Zona Leste, e o Carapicuíba, que é no município de Carapicuíba. Daí, o que é interessante notar, aqui, não é? Vocês veem o José Bonifácio com 20.230 unidades em 12 anos de construção. Uma das coisas mais, enfim, evidentes, que realmente está corroborado, é que nós temos aqui uma dificuldade de localizar conjunto habitacional no princípio do movimento moderno. Nós conseguimos localizar muito mais uma sucessão de parcelamentos do solo. O que muitas vezes, inclusive após 79, com a Lei 6766, rendeu muitos processos judiciais às autoridades municipais e autárquicas, né? Porque a ideia do parcelamento do solo é que nós devemos parcelar a gleba como um todo de uma vez só. E não foi o que ocorreu. Ela foi sendo parcelada e
e realizado o edital de licitação parte por parte. Mas gerou-se aqui um conjunto de conjuntos. Tá? Então, assim, imagens, essa é de Itaquera, né? Itaquera aqui do Bonifácio, né? E, claro, nós já temos um tratamento dos próprios moradores que vão trabalhando aos pouquinhos, naquela lógica das reivindicações históricas, né, que vão transformando o seu bairro. O Presidente Castelo Branco, em Carapicuíba, com 14.358 unidades, né, em 11 anos de entregas sucessivas, inclusive com uma implosão, né, em 91, uma implosão de um setor inteiro aqui, né, por conta de uma construção, de uma obra inteira de um setor totalmente inadequado, né, mas com esse tipo de atualidade. Né. O conjunto Itaquera hoje está integrado à cidade, mas o conjunto Castelo Branco está em altíssimo risco, né, econômico-social e com altíssimos níveis de violência interna. Né. Em Santos, aqui na ilha, nós temos uma mancha que é de 81. Esse setor é o setor noroeste, que é o lugar onde mais se construiu conjuntos para a classe popular, não é? E Santos, claro, tem uma geografia especial. E aqui muda de figura a coisa, porque nós temos outra escala de conjuntos, ou de parcelamentos, certo? Então, o Castelo 1, de 636 unidades, o Dali Coutinho, que é de multifamiliar vertical, com 1.200, que é essa paisagem, né, que nós temos aí. Né? O Valongo, né, que é bem central, que é de também multifamiliar vertical, com 48 unidades. O Castelo 2, né, que já foi construído posteriormente com 80 unidades, e um pouco do que são as fotos, né, de outro tipo, outra escala, outra apropriação, inclusive, no sentido de Le Petit, aí fazendo uma possível hermenêutica urbana, né, uma outra apropriação, né, daquilo que se veicula como produção de Coabs por conta da dramática condição de Cidade de Tiradentes, Santa Etelvina, etc. O Rádio Clube, com 130, também unidades sobrepostas, que, enfim, são muito bem-vindas, né? Nós continuamos valorizando as unidades sobrepostas. Em Campinas, né? Aí, nós temos, em Campinas é bastante, claro, uma cidade importante, uma cidade que foi a terceira região metropolitana do estado. A mancha urbana é de 75, e como é de 75, nós já conseguimos perceber que os conjuntos acabam ficando, né? Esses conjuntos que estudamos, eles estão para fora da mancha urbana de 75, e a sua data é de 66, não é? De 487 unidades, por exemplo, né, o Vila Rica, só para a gente, aqui, o Vila Rica é central, ele é de 66, e ele está ainda bem constituindo essa malha, né, de 75, e também a gente pode identificar parcelamento, Castelo Branco, 1.112 unidades de 67, e esse tipo de bairro, certo? São bairros com as casas, então a maior parte com casas na tipologia, né, unifamiliar, horizontal, ou isoladas no lote, ou geminadas 2 a 2, né? E o Boa Vista. E esse Júlio Mesquita, que é de 74, e eu vou aqui retornar rapidamente para que localizemos em Campinas, na mancha urbana, o Júlio de Mesquita, ele é bem central também, mais próximo ao centro, inclusive, do que o próprio Vila Rica, porque nesse momento da sua construção, superar esse córrego já era uma superação para uma periferia. E hoje, a foto logo vai chegar, devagarzinho, esse é o problema do meu computador, né? Aqui nós percebemos a qualidade, né? Porque, como Le Petit também diz, os subúrbios, as periferias, elas vão se transformando, porque mas para o Brasil, evidentemente, uma luta social
né, que reivindica, que luta por melhorias, enfim. Então, a nossa visita revelou esse tipo de conjunto aí do Júlio de Mesquita. E o DIC, né, o Distrito Industrial de Campinas, que a nossa hipótese se confirmou, que é um conjunto, são 6 conjuntos articulados, né, que ocorreram de 81 a 93, com 7.284 unidades vertical e horizontal, porque é o primeiro momento em que nós já temos um devir previsto ou desejado de Campinas metropolitana. Então, a tipologia multifamiliar vertical respondeu muito bem, então é na beira da Bandeirantes, tá aqui, né, uma visão desse conjunto, paisagem que hoje a gente observa da Bandeirantes. Em Bauru, e já estou finalizando, em Bauru nós temos aqui uma malha de 75, que também nos demonstra grandes conjuntos, alguns estão lindeiros a essa malha, né? Outros estão mais distantes, tá? E todos são horizontais, e aqui nós temos parcelamento de novo, né? Nos 3 redentores, né? Que perfazem 1.245 unidades, aqui as imagens também do unifamiliar geminado, 2:2, o Jardim Ernesto Geisel, também 1, 2 e 3, porque são parcelamentos que vão sendo aprovados na prefeitura como parcelamentos, com 2.160 unidades, e um mutirão, né? Surpreendentemente, a Coab de Bauru, no período que a gente delimitou, de vigência do financiamento do BNH, tem de 6 a 7 mutirões, tá? E aí é um deles também na forma parcelamento. Ribeirão Preto, nós temos aqui mais material, porque em Ribeirão Preto nós tivemos um mestrado do Danilo Brich, que produziu esse mapa, que é lindo, porque ele vai fazendo o quadrilátero central, o núcleo colonial, Antônio Prado, o plano do Oliveira Reis, né, excelentemente estudado pelo Rodrigo de Faria, então o plano do Oliveira Reis mandando aqui para esse setor, um setor habitacional, o setor norte, e a produção da Coab de Ribeirão Preto, em lilás, predominantemente realizada no que se chama Ponta Norte de Ribeirão Preto, dado que nós descobrimos, o Rodrigo descobriu, pelas buscas processuais e as cadeias sucessórias de venda dos terrenos rurais, como a Coab se apropria disso e produz, então, um espaço urbano baseado em conjuntos aqui, então, essa é a nossa planta, né? É incrível, acho que Ribeirão Preto, como São Paulo, é dos mais demonstrativos dessa questão realmente da segregação. Essa é uma outra planta do Rodrigo, que vai colocando todos os conjuntos aqui, então a predominância na Ponta Norte, apesar, né, de como em São Paulo também haver, né, apesar de haver conjuntos na malha consolidada. E aqui as fotos né, do Google, aí, com o Quintino Fati, que são os que nós estudamos, é impressionante, 3.000, quase 4.000 unidades, em dois empreendimentos, 2 parcelamentos, com esse tipo de uma unidade isolada no lote. O Avelino Alves Palma, que é outro com 1.031 unidades. E o Adelino Simeone, em duas fases, com quase 3.000 unidades. Bem, o Silveira Delbu é muito interessante para nós, inclusive na própria foto, nós já percebemos que né, enfim, a foto é de 2012, né? Como, inclusive, nós já temos uma certa qualidade da própria massa de vegetação, né? E ele é mais central, talvez é um dos mais centrais de Ribeirão Preto. E aí agora, para que nós possamos ir finalizando, né, e possamos
fazer aqui a nossa questões para o debate, para a interlocução tão cara para nós, nós vamos trabalhar com 2 imagens apenas agora, né, com o estado de São Paulo. Então, a partir do estudo desses 5 municípios, e com os dados das Coabs, né, todos os dados primários, que também é muito difícil, os dados muitas vezes são contraditórios em si, e nós agora estamos sempre trabalhando com dados de entrega do conjunto, né, para poder uniformizar. Nós temos um estado de São Paulo com 7 Coabs. É um estado, enfim, do ponto de vista tanto dos planos diretores de desenvolvimento integrado, a quantidade de PDDIs que temos no estado de São Paulo, quanto da produção habitacional em 7 Coabs, para nós é um indício de que nós precisamos entender essa produção do espaço urbano desse período a partir dessas instituições. Né? Então, 7 Coabs, que são, além das 5 que eu já mencionei, a Coab Bandeirante, que é de 67 e que produz na região de Campinas, e uma Coab que acaba chamando Coab Cris, mas ela é Companhia Regional de Habitações de Interesse Social. Ambas as Coabs nós tomamos mais contato com pesquisas realizadas posteriormente, né, à nossa conformação empírica para a nossa tese. Então, a Gabriele Trombetta, em iniciação, estudou Piracicaba, com a produção da Coab Bandeirante, e a Aline Scatalon, com seu mestrado, ela é de Prudente, estudando, então, a produção da Cris em Presidente Prudente. Daí, a nossa continuidade, conformando essa nova pesquisa da memória, né, desses conjuntos no estado de São Paulo, e, inclusive, com algumas perguntas, né, pela ausência de uma Coab no Vale do Paraíba, onde os militares tiveram uma presença muito forte, por exemplo, né? A questão, estamos perseguindo essa questão urbanística e da forma urbana do parcelamento do solo, talvez como choque conceitual entre conjunto e loteamento, não é? Acho que essa é uma das questões que nós temos que enfrentar, o que nos levaria a identificar as Coabs como agentes promotores de parcelamento. Já deu 40 minutos aqui, eu estou encerrando. Mais um minutinho, 5 minutinhos eu encerro. Como agentes promotores de parcelamento, para os ganhos de capital imobiliário e da indústria da construção civil. Não é? Não apenas, evidentemente, porque há muito projeto dentro das Coabs, é um setor de trabalho profissional. As Coabs, elas têm uma cultura técnica acumulada, que em alguns casos está bem arquivada, né? Então, muitas vezes por obra e graça, literalmente, de funcionários, como é o caso da Coab de São Paulo, né, que a gente tem que dar os créditos para o Gilberto aqui, e em outros momentos a gente percebe uma memória arquivística, né, do Ricoeur bastante desprezada. Né? Uma hipótese é o desprezo da própria memória arquivística vinculada ao momento que foi produzido. Né? E os próprios arquivos do BNH, quando passou para o seu patrimônio, passou para a Caixa Econômica Federal em 86, são arquivos que eles estão totalmente dispersos. Pouquíssima coisa foi guardada, e não é guardada do ponto de vista catalográfico, ele é guardado do ponto de vista material, em caixas, muitas vezes com tudo misturado, né? Então, é um desafio aí do ponto de vista da pesquisa histórica que nós estamos nos colocando, tá? Essa imagem é uma imagem da produção, ela foi feita pela Vidal, mas modificada pela Trombetta, né, pela Gabriele Trombetta, né, quando fez iniciação com a gente, e aqui a gente tem a Codespaulo ainda, né, ou a CDH, a Coab de São Paulo, que é a maior produção desse período, de 65 a 83, seguida por
desculpa, seguida por Ribeirão Preto, sim, isso mesmo, né? Depois pela Bauru, tá? Na sequência pela Coab Campinas, a Bandeirante, a Santista, né? E esse pequenininho aqui, outras, é a Cris, porque a Cris é criada em 79, portanto, de 79 a 83, ela produz em Presidente Prudente, mas ela não consegue impactar esse nosso gráfico. E, para finalizar, o que a gente conseguiu especial para essa apresentação, muito queria fazer, e tenho que dar os créditos aqui para a nossa nova iniciação científica dessa pesquisa, que é a Júlia Rosas, esse mapa, né, nessa fonte do IBGE de 2000, da malha municipal, que ele é cheio de distorções por conta disso. Então, a malha é municipal de 2000, não é municipal de 70, de 80. Nós até temos essa malha, mas, enfim, nós começamos efetivamente a pesquisa com iniciação dia 1º de setembro, já é uma produção incrível da Júlia, não é? E aqui a gente conseguiu fazer algo que eu estava sonhando fazer há um tempinho, que era colocar os municípios atendidos pelas Coabs de 64 a 92. Tá? Então, a Coab de Santos, que hoje é região metropolitana, desde 96, ela atende, dos 9, ela atende apenas 6 municípios, então esses 3 municípios, Mongaguá, Itaim e Peruíbe, sem atendimento algum. A Coab de São Paulo é impressionante, porque ela tem a maior produção, mas é praticamente todinha no município de São Paulo, e isso é compreensível, né, pelo processo de metropolização super agudo, intenso que se deu em São Paulo, e pelos problemas gravíssimos vividos pela classe trabalhadora em loteamentos, favelas, cortiços, e também na autoconstrução, enfim, essa demanda estava muito reprimida em São Paulo. Então, Guarulhos, Itapevi, Carapicuíba. Né? A Coab Campinas, aqui em marrom, né? Então Campinas está aqui, hoje é região metropolitana desde 2000, né? Com seus 19 municípios, e ela se expande menos, ela se expande para fora dela mesma, aqui inclusive para a própria região metropolitana de Sorocaba, né? Que tem 3, 4 municípios atendidos, e também aqui para o norte do estado, né? O norte-noroeste do estado. Tá? A Coab Bandeirante, que é da região mais, no maior círculo de Campinas, e a Coab Bandeirante, ela também já se expande um pouco aqui para Ribeirão Preto. São Carlos é esse município aqui, e apesar de ele ter organizado uma Proab, né, mais tardiamente, São Carlos tem 3 Coabs atuando, a Coab Bandeirante, a Coab Ribeirão Preto, e a Coab Bauru, inclusive com o projeto do Christopher Alexander. Né? Bem, e é impressionante que a Coab Bandeirante vai construir nos 2 únicos municípios do Vale do Paraíba, que hoje é a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, né, em que não atua uma Coab estabelecida como tal. A Coab Ribeirão Preto é incrível, ela atuou, que essa região metropolitana de Ribeirão Preto, ela está praticamente toda coberta por ela, e mais, ela vai disputando, essa é uma hipótese que a gente está como indício, disputa de negócios entre as Coabs. Né? Se é isso, conjunto produz-cidade, se a cidade é ponta de lança de fronteira de expansão do capital, a Coab pode sim ter sido, sobretudo essas para fora, né, de São Paulo, podem sim ter sido empresas que disputaram entre si os empreendimentos. E quando a gente vê a Cris e Bauru, Bauru tem uma distorção aqui, nós ainda não temos a distribuição por ano, então nós jogamos tudo, e aqui nós podemos perceber uma maior sobreposição da Bauru com a Cris. Mas isso provavelmente é uma possibilidade, porque a Cris, como ela é de 79, e a Coab de Bauru é de 66, a Bauru já estivesse presente nesses municípios, né? Inclusive em Presidente Prudente, aqui, como nós podemos perceber. Então, eu fecho aqui com essa imagem que muito me instiga, sobretudo pela disputa de empreendimentos,
pela ausência, o Vale do Ribeira, né, abandonado, nenhum município atendido. Aqui, Itapeva é o único atendido nessa região de Itapeva, e aí até o Vale do Paranapanema tem aí a crise, acaba chegando a Teodoro Sampaio, enfim, em alguns municípios mais próximos do Paranapanema, não é? Daqui, creio que é importante nós termos em mente como indício importante a questão municipal, porque o período da ditadura militar ele é muito conhecido como um incentivo, né, como a criação das regiões metropolitanas do país, 8 regiões metropolitanas em 73, muito investimento, né, em região metropolitana, mas, como nós estamos estudando os PDDIs no estado de São Paulo, né, a Janaína Cucato com seu doutorado, e estamos estudando a produção das Coabs no estado, particularmente em São Paulo com a Juliana, enfim. Então, aí a gente está acreditando que tem uma questão municipal que precisa ser melhor investigada na distribuição dos recursos do CERFAL e do BNH para essas Coabs e buscando, então, essa compreensão das dificuldades internas que os profissionais de todas as categorias técnicas vivenciaram dentro, né, desse período, nesse desgarramento entre projeto, obra e construção de uma urbanidade. É isso, agradeço e vamos lá. Obrigado, Eulália. Você poderia só desfazer como é que fala, a imagem, isso, do compartilhamento. Muito bom. Obrigada. Ótima apresentação, tem aqui uma série de questões, obviamente, sobretudo por Ribeirão Preto. Preciso fazer uma correção por justiça. Na verdade, a Eulália ficou induzida com o meu nome, mas aqueles levantamentos são todos do Danilo. Então, depois ele fica bravo comigo. Não, os levantamentos são do Danilo. Só do não, Oliveira Reis, né? Oliveira Reis depois, que é teu. É que depois você associou o meu nome com todos os levantamentos, acho que ficou registrado. Tá. Aí eu falei, não, isso aqui é do Danilo. Então, depois ele fica bravo. Fez para quem não conhece, vale a pena conhecer. É um mestrado de uma capacidade de leitura sobre Ribeirão Preto impressionante, levantando, né, toda essa estrutura de atuação da Coab, enfim. Eu tenho questões, mas não vou fazer ainda não. Eu passo já a palavra para quem quiser perguntar. Só peço para se inscrever ali no chat, para a gente acompanhar a sequência das pessoas que querem falar. A Estela. A Maribel, você também? Então, a Estela, a Maribel e depois... Ah, não, são as duas. Então, a Estela pode começar. Não está conseguindo ligar o som? Eu me apago e depois eu não consigo achar. Aí. Dá para escutar? Então, estamos escutando. Tá? Então, tá bom. Eu me inscrevi logo porque eu não vou poder ficar muito tempo, é só por isso. Eu gostei muito da apresentação, me interessa muito isso. É um tema, eu acho, extremamente importante e que a gente realmente precisaria trabalhar. Eu teria muita vontade de trabalhar, pegando do ponto de vista da história, mas fazendo algumas indagações que provavelmente você tem até resposta para isso, mas você quis fazer uma apresentação enxuta e ficou de lado. Uma relação, tirando IAPIs, que aí é uma coisa mais comunitária, como tem uma relação entre políticas públicas, como é que se esse espalhamento de habitações e conjuntos habitacionais pelo estado de São Paulo, em função do que eles foram se estabelecendo, né? Só necessidade de habitação ou uma certa política que leva a uma
dispersão um pouco da urbanização, uma mudança, né, no padrão de urbanização de alguns municípios. Eu fiquei um pouco com essa indagação, né? Quer dizer, de que maneira esse enorme conjunto que você mostra no estado de São Paulo se estabeleceu em função de quê? Né? Industrialização, etc. E a outra que me chamou muito a atenção quando você fala você falou logo no começo, quando você apresentou aquele que eu achei bonito, o projeto de Santos, da questão do confinamento. E um pouco mais para diante, você falou sobre habitabilidade. Então, a questão do habitar, né? Como é que fica nesses conjuntos? Não só, digamos, a parte interna, né? Quer dizer, a distribuição do espaço, o que é esse espaço, como é que eles foram pensados, de que maneira, né? Qual é o padrão, tem uma tipologia que se desdobra em todos eles ou não, são diferenciadas, e o que tem em torno desses lugares, porque eles são conjuntos compactos, né? Tirando esse de Santos, que são 2 lâminas, mais provavelmente inseridas dentro da cidade, os outros são conjuntos compactos mesmo. O que tem? O que eles oferecem de serviços, mesmo do tipo de escolas, de centros comunitários, para não ser muito essa noção de um confinamento puramente moradia, porque eu acho que habitar é muito maior do que moradia. Não é só estar dentro de 4 vezes, é ter uma série de equipamentos, não são só os equipamentos de infraestrutura, leva água, eletricidade, gás, etc., mas eles um pouco fora da própria casa, mas que fazem um lugar passível de ser habitado, né? E não um mero dormitório para as pessoas voltarem do trabalho e dormir. Isso é uma coisa que me bate muito na cabeça quando eu vejo esses conjuntos habitacionais. Eu acho que é isso, tá bom? Ótimo, Obrigado, obrigada. Estela. Maribel? Oi, Eulália. Fazemos Oi, um bloco. Maribel. Fazemos um bloco, tá, Eulália? Que aí depois... Sim, é ótimo, excelente. Obrigada. Tá bom. Eulália, boa tarde. Desculpa meu atraso, estava numa outra reunião, pulei para aqui. Tranquilo. Eu vou te contar que eu sou uma mulher de almoço. Desculpa, eu vou te cortar um minuto, porque desde a Estela, eu não sei porque eu tô com cortes na voz. Tá falhando um pouquinho. Maribel. Tá bom, não tem problema. Deixa eu me aproximar mais. Tá bom, obrigada. Eu estou dizendo que eu sou uma mulher de Almodóvar. Tem coisas que descascam os meus fios e me deixam assim. Eu sou uma chilena brasileira e fico feliz que o Horácio seja um argentino-chileno, porque vou tomar uma fala tua para te contar uma realidade latino-americana. Né? Quando o ministro Campos diz trabalhador proprietário e não arruaceiro, isso é uma fala muito comum, né? A ditadura. Isso vai acontecer muito firmemente no Chile dos anos 80, onde se distribuiu posse, entre aspas, de casas muito distantes, todas muito iguais, todas muito pequenas, todas muito impagáveis, para que as pessoas ficassem dentro das suas casas e não saíssem para as ruas para protestar. Então, a gente conhecia esse tempo como apuro pan, apuro té, assim nos tiene Pinochet. Então, eu achei muito interessante você falar isso do Álvaro Campos, né? Roberto Campos. Roberto Campos. Você falar dele, porque é tudo muito parecido, né? Na verdade, eu cheguei no Brasil em 76 e toda aquela zona leste de São Paulo não existia ainda. Estava ainda se construindo. Né? E
Na verdade, primeiro foram aqueles conjuntos intermináveis de casa e depois a obrigação de levar o metrô, levar o ônibus, de levar tudo. E, com isso, Tatuapé, Moca, Anália Franco e uma série de outros bairros super se valorizaram. Isso eu lembro de ter visto esse movimento. Então, na verdade, assim, essa questão do trabalhador proprietário anda perturbando os meus dias. Era isso. Obrigada, Eulália. Obrigada, Maribel. Ótimo. Eulália, não, eu ia pedir para falar, mas eu vi que a Flávia escreveu. Pode perguntar, Flávia. Tudo bem. Eulália, parabéns. Gostei muito da apresentação, do tema, né? Que é um tema que nos move todo, né? A coisa da habitação. Foi muito bacana a sua apresentação. Gostei muito. Acho que você abre um campo para pensar o processo de urbanização e a história da habitação social no Brasil muito, muito significativo, né? E eu queria te perguntar uma coisa, um pouco seguindo a pergunta da professora Estela, que você menciona, né, o Lefebvre, o Debord, esses autores franceses, e que são muito apropriados no Brasil para fazer uma crítica ao direito à cidade, né? São apropriados até hoje. E quando eles escrevem esses trabalhos na França, olhando para uma produção periférica francesa, criticando isso. Mas o movimento da historiografia, de uma certa historiografia da história social francesa, tem justamente tentado colocar esses trabalhos na história, né, como objeto da história, né, e se descolando dessa crítica, de uma crítica que foi, como você diz, é muito dura, né? A palavra confinamento, ela é dura. Então, eu queria te perguntar um pouco, como é que você vê a recepção desses autores no Brasil? Sei que não é a sua pesquisa, mas como é que ela transborda muito na compreensão historiográfica, né? Como que ela, se você vê que ela é também uma nuvem, né? Para essa compreensão historiográfica da produção habitacional dos anos 60 e 70. E sobre a memória, né, quando eu vi o título da memória, né, meu olho brilhou, porque eu achei muito, muito sagaz mesmo pensar por aí, mas eu acho que esse é um tema do qual a ditadura militar padece, né? Há uma construção de memória que se confunde, e acho que a habitação vai nesse processo de uma construção de memória em que a sociedade civil se ausentou, né, como se ela não tivesse sido responsável. E o Daniel Arão Reis, né, os historiadores que trabalham com isso. Se na década de... Minha pergunta minha reflexão é se na década de 80 eles são mais criticados, essa produção, ou se ela já é bastante criticada na década de 70, se você pensou, se você, né, como é que sua pesquisa circulou em torno dessa produção de memória, enfim, se você foi a fontes que tratassem disso. Mas super obrigada. Gostei muito. Imagina. Obrigada a vocês. Eulália, você se importa, eu faço já uma pergunta e fechamos com 4, ou você prefere ficar com essas 3 e depois... Eu só pergunto para a Estela, né? Porque como ela tem que sair, é só o tempo da Estela. Senão, você pode fazer mais um. Estela, nós não... É porque a Estela disse que falou logo de... É que ela está falando alguma coisa, a gente não está ouvindo. Tudo aí, bem, pode fazer. Posso? Ok, então tá bom. Pode fazer, mas manda ver. 6h30. Eu tenho bom. que sair às 6h30. Você fala uma coisa que chamou muita atenção em mim, do que você chamou de divórcio, né, entre o projeto, a concepção, e o que acontece depois na obra, como primeira etapa, e uma segunda etapa, o processo, né, de desenvolvimento, de ocupação, de vinculação da área concebida à cidade onde ele foi inserido. Pensando que nesse momento nós já estamos numa atuação bastante, até do ponto de vista institucional, bem configurada no governo federal, com o BNH e com o Serfal, e no caso do Estado de São Paulo, com essas coabs,
eu fiquei aqui curioso, e aí a pergunta, na verdade são duas. A primeira é, quais os elementos que vocês estão trabalhando para precisar melhor esse divórcio, né? De como é que o mapeamento vai apontar como que ele acontece, enfim. Aí a segunda, que é uma decorrência dessa leitura, na pesquisa que eu fiz para o capítulo do livro que a Cristina, né, coordenou, dos anos 60, ficou muito evidente, a partir das leituras de documentos e de autores que já haviam se reportado àquele período, um confronto importante entre o BNH e o Serfal, que vai reverberar depois num movimento de, eu vou chamar aqui de ajuste, mas não foi isso que eu chamei no capítulo, né? A pergunta é nesse ponto, o que esse tensionamento entre os profissionais, arquitetos e urbanistas no BNH e no Serfal, defendendo os projetos de ambas essas instituições num primeiro momento, pode ter reverberado no Estado, na política das Coabs, para produzir, aqui aí eu estou quase uma hipótese, não é nenhuma pergunta, para produzir isso que você chamou de divórcio, ou o divórcio é uma coisa local, do município, e não teria nada com essa dimensão do debate aqui no governo federal. Tá bom. Então é isso, e aí depois a gente vai para o próximo bloco. Tá bom, muito obrigada. Bom, obrigada as questões. Na questão da Estela, eu já vou tratar algumas questões que depois eu volto, né, para a Estela ficar à vontade, né, com o seu seguinte compromisso. Né? Na primeira questão, cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a preocupação de compreender melhor a relação entre as políticas habitacionais públicas e como se estabelece, então, nessas políticas, o conjunto nos estados, em função de quê? Essa pergunta, em função de quê, é uma pergunta muito importante, né? Porque na espinha dorsal do que é habitação nessa aliança Estado Construção Civil, né, Estado Corporações, como fala Milton Santos, e também, enfim, outros autores, nós já identificamos um problema que é, muitas vezes, conjuntos sem demanda efetiva. Esse é um caminho para as perguntas que nós estamos montando para essa nova fase da pesquisa agora num escopo maior, né, num universo maior. Tá? Mas, como as Coabs funcionavam por demanda espontânea, entre aspas, né, pela carência que cada família estava submetida, e que a fazia inscrever-se numa lista de espera de um cadastro junto às Coabs, né? Então, agora, num escopo maior, a gente vai precisar entender, não para São Paulo, para Campinas, para Santos, para Ribeirão Preto e Bauru, que isso foi entendido, a demanda era efetiva. Polos regionais, polos de lugares que hoje já são regiões metropolitanas, isso é um processo histórico, isso não é de hoje, nem de 10 anos atrás. Mas, quando nós formos para os municípios dessas regiões, essa hipótese a gente já tem por conta de compreender como se dá a produção habitacional na linha de compreendê-la como mercadoria, do Estado reconhecê-la em primeira instância como mercadoria e como um produto que, num momento de crise econômica, gera emprego e que não gerou uma elevação da qualidade da cadeia da construção civil, sobretudo do ponto de vista das obras. Então, eu acredito que essa questão dos cadastros, das demandas, a gente ainda precisa entender nessa nova fase, porque para São Paulo isso foi compreendido, né, a demanda explosiva, e para as outras quatro centros de região também, né?
Campinas é incrível, né? A demanda por habitação, por alojamento, todas essas cidades, tirando talvez o fenômeno da favela em Bauru, não tão acuciante, mas para Ribeirão Preto, né? Há muito tempo, né? O fenômeno da precariedade habitacional, da segregação é muito intenso. Então, uma das perguntas né, não esperava outra coisa de vocês, Stella, que é a pergunta, aquela que você vai assim, pá, né? Por quê? Por que conjuntos nesses municípios? E os municípios que, independente do seu tamanho geográfico, né, eles são municípios pequenos dessas regiões, né? Então, nós vamos checar isso, se é real o que da frente para trás, ou seja, do presente para o passado, que a gente identifica hoje, essa geração de ativos habitacionais, né, de unidades, de conjuntos sem demanda, né, que são fechados porque são ativos do mercado imobiliário, como isso ocorreu com as Coabs, como agentes promotores dos negócios imobiliários públicos, né? E daí, esse bloco que você faz, Stella, que é um bloco muito importante, que amarra com a Flávia, né? Essa visão do conjunto como um lugar confinado, né? Eu usei esse termo, a gente, inclusive, no URBS, né, fez recentemente, nós estamos fazendo uns debates sobre o direito à cidade em tempos de confinamento. Nossa última discussão, apareceu isso. Nós temos dentro um grupo de leituras de Lefebvre, né? Então, nós estamos, quando eu entrei no URBS em 2015, o Mancha já tinha estabelecido esse grupo de leituras de Lefebvre, em ordem cronológica, inclusive dos seus textos, né? Então, o termo confinamento eu usei um pouco de propósito hoje para realmente a gente fazer esse debate, né? Porque se o conjunto, se realmente se efetiva numa leitura historiográfica de que ele é dispositivo privilegiado de alojamento popular, né, desde quando o Estado assume para si a produção habitacional em 30, tira do privado, alivia a reprodução da força de trabalho lá do privado, com Vargas, nós vamos identificar, e aí a Flávia é uma interlocutora incrível, por causa do Pioneiros, né? Nós vamos identificar diferentes níveis de alojamento segregado, né? E diferentes níveis dessa visão de confinamento, né? Então, eu acho que essa noção de confinamento, ela aparece muito na historiografia, ela está nas minhas preocupações, nas coisas que eu estou escrevendo, justamente para que a gente possa voltar ao período e entender melhor, porque esses lugares, eles não é que eles sozinhos foram entendidos como dormitórios, né? Eles foram entendidos dentro de cidades dormitórios inteiras, tá? Então, Carapicuíba, por exemplo, ela é um município que até hoje tem gente que chama de cidade dormitório. Então, expressões desse período, como banco de terras, né, que já não existe mais, que o Bolaf fala que é o nosso sonho dos urbanistas, né, o banco de terra. E a questão do dormitório, isso poderia ter algum sentido num certo momento, infelizmente, né, dessa questão pendular, né, das viagens para o trabalho, né? Mas essa questão do dormitório, ela está muito vinculada à questão que vem logo na sequência da Stella, sobre o que é habitar esses conjuntos, né? Porque, na lógica do Lefebvre, que independente disso, eu não sei, Flavinha, acho que é uma questão que a gente pode discutir, eu acho que tudo bem, pode estar datado num certo sentido, né? Mas o questionamento é vigente, né? Na lógica do Lefebvre, existe uma diferença entre o habitat e o habitar, né? Ele coloca o habitat como o campo técnico, o campo da produção, o campo do alojar-se, mas que isso não é habitar, né? O habitar é ser a própria habitação, né? Estar na própria habitação. Eu não quero nem fazer remissão a Heidegger, mas de qualquer maneira, até o Lefebvre faz nesse texto da Revolução Urbana. Então, nesse sentido, o fato do Estado
bancar recorrentemente que a construtora construa as unidades habitacionais e se retire do conjunto, um pouquinho para o Rodrigo também, sem que os equipamentos se construam, sem que os pavimentos estejam completos, sem que haja qualidade da mobilidade, sem que as linhas de transporte coletivo sejam instaladas, não é? Sem que esse lugar seja efetivamente um lugar que seja uma nova parte da cidade equipada, tá? Isso realmente, ele tensiona a nossa avaliação sobre os conjuntos e, enfim, numa historiografia consagrada, né? ou numa análise, inclusive, filosófica consagrada, como a de Debord e a de Lefebvre, né? Nós estamos reabrindo isso. Então, nos interessa reabrir essa questão para compreender que o que é esse habitat, né? Que é um habitat segregado, é um habitat de risco, né? É um habitat de risco, muitas vezes, é um habitat que ele é habitat, né, no sentido da vida daquelas populações, muitos sonhos, inclusive, ocorreram, né? Mas que, no Brasil, nós temos uma questão recorrente de um abandono da unidade habitacional sem os recursos urbanos totalmente instalados, né? Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Madrid e fazer essa discussão, vendo, né, a massiva produção de Madrid 76, 98, e todos os conjuntos, evidentemente, haviam interesse por trás daquela remodelação, né, o interesse de colocar Madrid num lugar, né, de uma Espanha da Olimpíada, de uma Espanha enfim. Mas em 76 não. Eram os movimentos sociais urbanos pressionando, e a transformação de Madrid, ela foi completa. O conjunto era entregue, um deles, inclusive com uma central de aquecimento. Então, eu acho que tem uma questão da cultura do projeto, tem uma discussão de Estado aí, né? Eu não quero entrar nisso agora, você tem toda a razão, Estela, e eu te agradeço o reconhecimento da dificuldade de falar de um monte de coisas em 50 minutos. Mas tem uma discussão de Estado, esse Estado clientelista, né? O Marcos Mello, ele trata, num trabalho lindo que ele entrega para o Anampur, né, de 92, ele vai discutir o que é o corporativismo, clientelismo, populismo, desde 30, com os EAPs, e como isso chega, inclusive, em 92. Tá? Então, esse conta-gotas, esse pinga-pinga, esse bairro que demora 30, 40 anos para ficar completo, essa coisa de que ter que levar um chinelinho num saquinho, para depois no ônibus trocar, porque está cheio de barro, né, e colocar o outro sapato, isso é mais do que ilustrativo. Isso é a realidade da espoliação urbana, certo? Então, eu acredito que, na pergunta do Rodrigo, essa transversa, né, essa questão que a Estela está preocupada com razão, e que todos nós estamos preocupados, né? O conjunto tem uma carga negativa na sua interpretação, já, viu, Flávia, né? Já desde os próprios 72, e aí os grandes, né, os grandes autores, Bolaf, Hermínia, o Azevedo de Andrade, a Marta Fará, então, isso está compilado na minha tese, eu faço, né, a minha discussão é historiográfica na tese, mas sempre do ponto de vista econômico, né, muito preocupados com a questão do sistema financeiro, né, e com a periferização, e com esse planejamento sempre por fazer, né? Então, a questão dos conjuntos habitacionais sofreram com isso. Então, o que nós temos para discutir habitabilidade e urbanidade são trabalhos empíricos, né, que pegam um conjunto, então trabalhos etnográficos muito importantes, né? Trabalhos como o do Cazu, por exemplo, que vai lá para a cidade de Tiradentes, a própria Cibele, né, foi para a cidade de Tiradentes, a Cibele Rizek. Então, esses trabalhos são fundamentais para a gente entender essas questões aí, mas o divórcio entre a fase de projeto, a fase de obra, de edital de licitação e de obra,
nesse período, ele está bastante identificado, a gente consegue identificar até nos processos administrativos, viu, Rodrigo? Nos processos administrativos, por exemplo, não foi lá que nós pegamos os projetos estão guardados, X, de uma certa maneira. Nos processos administrativos estão os registros públicos das licitações, tá? Dos termos de referência, o que as Coabs colocavam para as construtoras ganhadoras que precisava ter. Mas você vai bater o conjunto com aquilo que está no termo de referência, você não tem o conjunto completo. E a historiografia, Flávia, o que ela faz? Ela acaba analisando fenomenologicamente, né? Então, você analisa o que está lá, a paisagem que está lá, a paisagem criada, a vida difícil, claro. Então, o que nós estamos buscando na pesquisa histórica, tentar entender um pouco melhor os elementos que dão, inclusive, material para que se considere de uma maneira tão negativa esses conjuntos, né? Bem, Maribel, que bom, né, que deu para fazer um vínculo, né, com o Chile, por latino-americanos em geral, né, por isso eu até coloquei, né, a Ciudad Kennedy de Bogotá, porque é um grande interesse, né, e que nós temos, inclusive, participando do próprio Cacau, né, com as colegas da FAO. Então, isso é recorrente e, nessa lógica da similaridade, né, que nós vimos trabalhando, né, inclusive a compreensão do desenvolvimento desigual e combinado, que na América Latina é hiper necessário para que outros lugares desenvolvidos, os países centrais, que, né, temos pelo Furtado, pudessem ter tido. E por isso, o meu relevo no trabalho e na filiação do trabalho, primordialmente em estudos da urbanização. Se eu tivesse que... em estudos da urbanização, porque... E a Flávia coloca, te agradeço muito, Flávia, por remarcar isso, já vou passar para você, por remarcar realmente essa questão do processo da urbanização como processo social, né, aí socorrida no Nestor Goulart, né, ex-filho, e a história da habitação social no Brasil. Que os pioneiros que eu chamo são vocês mesmos, viu, Flávia? Os pioneiros fizeram, né, aí para as 3064, até que quando eu escrevo sobre isso, eu digo que até um pouco pacificado, né? Então, a ditadura varguista, as atrocidades também ocorridas, né? As prisões políticas da ditadura varguista, e mesmo nesse período tão propaladamente chamado democrático, de 46 a 64, que eu julgo que tem que ser melhor entendido, né? Enfim, é democrático porque nós tivemos eleição direta para presidente, porque o Partido Comunista Brasileiro estava banido, o senador da República eleito no final de 45 teve o mandato cassado, né, Luiz Carlos Prestes, e, enfim, quer dizer, tem uma pessoa presa pelo que pensa e pelo que deseja de futuro para um país, isso não é democracia plena. Então, acho que nós ainda temos muito o que trabalhar em termos de regimes políticos e tudo mais. E, do ponto de vista... eu não sei, acho que já tentei um pouco falar sobre o que eu tenho identificado na historiografia, não só na década de 80. Na década de 80, Flávia, nós temos uma marca da historiografia, da crítica historiográfica por oposição ao período do BNH, porque nós tivemos uma redemocratização muito propositiva, do ponto de vista coletivo, cooperativo, de ajuda mútua. Então, a comparação com o que o BNH fazia, o que não deveria ter sido mais feito, essa coisa da história de aprender com os erros, né? Que Lucien Febvre já colocava faz tempo, essa coisa que essa memória dos erros do passado, né? Que a gente não pode repetir. Essa frase aparece recorrentemente nos textos que eu analiso dos colegas que escrevem sobre o período do BNH. Foi um fracasso, e não pode aprender. E com Minha Casa Minha Vida é assim, é incrível. Vários textos dizendo
que estão se repetindo os mesmos erros do passado, estão se repetindo os mesmos erros do passado. Então, e na década de 70, eu já disse que isso já estava sendo realizado, né, essa crítica importante do ponto de vista da economia, da política, da sociologia, né? E sobre o Lefebvre e o Debord, é uma questão que a mim me é muito cara, que é trabalhar um pouco na contradição, sabe? Porque, embora eu esteja trabalhando com a ideia de uma memória e tentar superar esse esquecimento, que tem várias categorias de esquecimentos, o esquecimento evasivo, o esquecimento total, o esquecimento, enfim, de grupo, né? Nós fizemos um esquecimento de grupo. Nós fizemos, eu me incluo nisso até um certo ponto, quando criticamos o BNH e fomos fazer ajuda mútua, e que aquilo tudo era tudo muito ruim, essa generalização. Então, é um esquecimento de grupo, e aí, com a pesquisa histórica, para a gente se imbuir dessa questão da pesquisa histórica, dessa problemática, nós, então, retrocedemos e vamos identificar as contradições mesmas, que estão assim, intestinas no sistema. Então, o Debord e o Lefebvre, viu, Flávia, eles têm sido até uma recuperação. Não no sentido de um alinhamento, não é um alinhamento automático, evidentemente, mas é para que a gente não se esqueça desses significados do que é juntar os pobres no mesmo lugar, não é? Fazer essa segregação. Então, a vigência do Debord, sobretudo, né? Porque o Lefebvre, ele anda sendo revisitado, e não só a vigência deles é para que a gente não se esqueça da contradição, né? E que no Brasil a contradição é muito profunda, porque se eles fazem a crítica ao grande ensemble, ao grande conjunto, que é totalmente equipado, não é? Que ele é periférico, é depois do banlieue, tudo bem, mas ele é equipado, ele tem lá o seu metrô, tem um ônibus. No Brasil, não. No Brasil, as periferias são precaríssimas, né? E esses conjuntos oferecem muito isso. Então, Rodrigo, esse divórcio é isso tudo que eu estou tentando... Na verdade, ele está no cerne da pesquisa dos documentos primários, né? Essa hipótese do divórcio, e que não é uma hipótese, a gente está identificando já, né? A gente tem algumas evidências desse divórcio, inclusive no discurso da própria peça licitatória, sabe? A Cibele Taralli tem um mestrado dos anos 80 na FAO, que é muito marcante. Chama-se Apropriação Tecnológica da Indústria da Construção Civil dos Projetos da Coab São Paulo. E ela identifica, então, a Coab, não só de São Paulo, né, faz a licitação, a empresa ganha tudo, ela ganha o pacote, mas é numa certa terra, a terra já está dada, né? E ela tem uma liberdade enorme de apropriação tecnológica para produzir, inclusive, esses territórios que nós vimos na imagem de Cidade Tiradentes, né? Ambientalmente, que são devastadores, né? Uma devastação ambiental que se produziu ali, que é um passivo, e que, particularmente para o presente, eu quero aqui até recuperar os trabalhos da Malu Refinetti com o Otero, que assim, é uma demanda para o presente de reabilitação desses lugares. Né? Na época da Luiza Erundina, nós trabalhamos em conjuntos que estavam deteriorados e que estavam demandando reabilitação. Então, eu acho que tem uma frente, inclusive, de projeto e de trabalho com prefeituras, né, para, muito provavelmente, trabalhar até com extensão universitária em reabilitação urbana e de necessidades habitacionais de algumas unidades que já estão em péssimas condições. Muito bem. Obrigado, Eulália. Não temos nenhuma nova pergunta, já são quase 18h40. Quase 7 horas, né? 25 para 7. Tem um pouquinho ainda. Mas, enfim,
Foi ótimo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Estela. Sei que você está saindo, mas muito obrigada, Estela. Muito bem. Quem que está aqui? Beleza de pesquisa, Eulália. Ai, Cristina, bom. Não. Você participe disso. É super importante de ser feita, E os diferentes enfoques que você está dando, super importante. Gostei muito de ouvir. Parabéns. Obrigada, né? Da última vez que você ouviu, não estava por aí, mas aí eu consegui redirecionar. Não, está muito bem, está muito bem. E é curioso Obrigada. o Vale do Paraíba não ter uma unidade, né? É muito instigante isso. E justamente não é curioso? onde os militares tiveram, tem até hoje, né? Eles ocupam aquilo produtivamente, né? ITA, Embraer, enfim, tem todo um... Mas, enfim, pessoal, muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Inês. Não estamos vendo Marlice, se a Marlice está aí, eu ainda tenho... Não, se a Marlice está aí, eu quero fazer um agradecimento público à Marlice, porque há 10 anos atrás, no CICHU de Vitória, eu testei essa hipótese toda. Foi o começo disso, né, no CICHU de Vitória, e ela coordenava a mesa em que eu apresentei. E a Marlice, você me desculpa se eu vou cometer uma indiscrição, mas a Marlice foi profissional do BNH. Sim. E quando quando o BNH extinguiu, ela que me contou isso, passaram para a Caixa Econômica. Então, ela me deu muita força para continuar a pesquisa. E hoje, 10 anos depois eu estou muito contente e acho que a gente está conseguindo identificar várias questões aí da urbanização. Obrigada, Cristina. Devo muito a você também, Cristina da Coab de São Paulo. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Então, eu estou muito contente de poder ter chegado, né, nesse adensamento e ter tanta gente que veio comigo, né? Tantos iniciação científica, mestrado. Agora, nós estamos fazendo agora a memória dos conjuntos para Boa Vista, em Roraima, com a Adriane, que está aí, e a Elisa, em Londrina. Então, estamos expandindo. E uma companheira incrível, que também me deu muita força, foi a Sara Raquel Medeiros, de Natal, que também faz a mesma coisa lá no Rio Grande do Norte, né, recuperando essa memória dos conjuntos. Então, acho que temos uma rede aí, Flavinha, de tanto que a gente queria fazer isso, vamos ver se a gente retoma. Muito bem. Obrigado, Obrigada, Cláudia. Rodrigo. Obrigada, gente. Obrigadão. Beijo em todos os amigos. Carolina. Tchau, Inês. Obrigada. Tchau, Boa Flávia. noite, todo mundo. Parabéns, gente. Bom fim de semana. Obrigada, Eulália. Para todo mundo. Obrigada. Beijão para todo mundo. Até a próxima. Obrigada, hein, Rodrigo. Imagina. Obrigada de verdade, viu? Foi muito bom. Semana então, que vem vamos sair. Mais. Semana que vem estamos aí. Eu gosto muito dos trabalhos do Max Welch, por causa das ditaduras, inclusive. Pois é. É muito bom. Ele trabalha bem isso. Falou. Tchau. Tô saindo. Tchau. Bom fim de semana. Para vocês também.